Namastê, tudo bem com você? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa. Se inscreva no canal, o canal está crescendo graças à sua ajuda. Também deixe seu comentário, seu curtir, o seu gostei. Depois da publicação sempre eu leio e vejo os comentários de vocês e assim a gente vai se interagindo, o canal vai crescendo porque vocês estão construindo o canal comigo. E hoje eu tenho um convidado muito especial, meu filho Vitor Bonfilho. E por que ele está aqui? Para me ajudar para falar sobre política, já que ele tem uma formação acadêmica, ele é um administrador, ele também estudou economia, geopolítica e ele é um expert em gestão pública, inclusive ele fez até uma pós na USP para tratar do tema. Então eu falei assim, olha, eu quero que você venha me ajudar aqui, é um programa, né, na verdade um vídeo especial. E eu não posso errar, então eu convidei ele. Tudo bem, filho? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Gratidão. É tão estranho estar aqui com você desse lado. É que ele sempre grava para mim, ele está comigo há muitos anos nas gravações. Então vamos lá. Vocês me pediram então o mapa da Rússia e da Ucrânia. Como é que vai ficar? O que vai acontecer? Por exemplo, a Rússia, ela declara independência em 12 de junho de 1990 e conclui em 25 de dezembro de 91. Então, o mapa sobre o aspecto em Gêmeos eu achei meio estranho. Eu preferi fazer na conclusão em 25 de dezembro, tá? Portanto, a Rússia, ele é o estado, portanto, o signo desse estado é Capricórnio com ascendente em Peixes. Eu fiz a Revolução da Rússia, que está aqui também. Fiz no dia da invasão de Moscou, que está aqui também, e fiz o mapa do Vladimir Putin, nascido em 7 de outubro de 1952, um libriano com ascendente escorpião. Quem é que pode com esse homem, gente? Um libriano com ascendente escorpião. Dei uma olhada aqui na numerologia, por exemplo, ó, se a gente fizer a numerologia de 25 de dezembro de 1991, a gente tem um resultado um pouco preocupante. A soma deu 2028. Então, astrologicamente, se vocês me perguntarem se pode acontecer algo mais bombástico por enquanto, acho que não. Mas eu acho que em 2028, sim, a gente pode ter algo um pouco mais complexo. Mas antes de falar da astrologia em si, eu vou fazer algumas perguntas para o meu filho. Por exemplo, filho, as pessoas estão com muito medo de que isso acaba desenvolvendo a Terceira Guerra Mundial. Você acredita nisso? Então, todo esse medo, ele é justificável, né? Eu acho que desde a Segunda Guerra Mundial que a gente não via um conflito com uma proporção tão grande quanto a gente imagina, né? A gente tinha a questão da Guerra Fria, né? Claro, com a União Soviética e os Estados Unidos, mas pós-União Soviética, esse realmente seria o maior conflito que se estruturou. Eu acredito que a Terceira Guerra Mundial, eu acho improvável disso acontecer, pelo menos nesse primeiro momento. É claro que a Europa está assustada, mas eu também enxergo que o Ocidente, de uma forma geral, não quer comprar essa briga pela Ucrânia, né? Até porque a Ucrânia ela não faz parte da União Europeia, a Ucrânia não faz parte da OTAN, pelo menos por enquanto. Então eu não vejo o Ocidente se posicionando. Né? É claro que eles vão dar apoio, eles vão dar armas, enfim, mas eu acho que não vai se configurar uma Terceira Guerra Mundial. Por exemplo, astrologicamente, deixa eu dar uma olhada no Putin. Ele é um libriano com ascendente escorpião e as pessoas estão chamando ele de genocida. Você concorda com esse termo para ele? Genocida é um termo sempre muito delicado, né? Porque genocida, ele envolve é um genocídio de um grupo étnico, enfim, é a mesma coisa. Acontece, por exemplo, o genocídio armênio, né, esse tipo de coisa, um genocídio que teve no Congo, né, isso sim é um genocídio. Mas é claro que ele tem um total poder nas mãos, né, ele domina o país através do parlamento, porque a Rússia é um país autoritário, né, estruturalmente... Qual que é o sistema político dele, basicamente? A Rússia funciona basicamente como uma democracia, como qualquer outro lugar. Né? Lá eles têm o poder legislativo, executivo, judiciário, né? O parlamento deles, que se chama Duma, existem hoje 4 partidos políticos, e o partido do Putin é o Rússia Unida, se não me engano. Então, esse partido tem ganhado as eleições, né? Isso há anos, né? Há anos, exatamente. Ele se compõe a maioria
dentro da Câmara, que vai, sempre vai sucessivamente elegendo Putin ali como um chefe de Estado. Né? Então, basicamente funciona, mas quando você tem o poder na mão, você consegue influenciar, né, os outros poderes naturalmente. E eu tenho uma dúvida, por exemplo, a gente teve 2 cidades independentes da Ucrânia. Quais, eu não me lembro o nome, você lembra o nome das cidades? Donetsk e Luhansk. E você acha que essas cidades elas vão ser incorporadas à Rússia? Na verdade, assim, são províncias, né, não são cidades, são províncias que historicamente elas sempre tiveram uma influência russa. Na verdade, metade da Ucrânia, mais ou menos a metade leste da Ucrânia, sempre foi mais pró-Rússia. Tanto que as pessoas lá basicamente falam russos, a família é russa, você tem avós russos com pais que tiveram uma criação russa, então eles já se sentem russos, né? O Putin declarou, né, a independência dessas províncias. Para ele é uma região muito estratégica, porque ele corta caminho por aquelas regiões para chegar até a Crimeia, onde já foi anexada. É uma região também que tem um solo muito bom para plantações. Então, eu acredito que sim. Independente do que acontecer, eu acho que elas vão acabar se tornando parte da Rússia. Eu tenho uma pergunta para vocês. Você fala, Mônica, e o mapa? Já vou falar, mas eu primeiro preciso tirar algumas dúvidas que vocês também estão tendo, como eu também tinha. Por exemplo, Chernobyl, que fica na Ucrânia, e você teve as tropas russas lá, inclusive a gente teve até uma alteração, né, relacionada ao próprio ação nuclear, né, houve uma movimentação dos átomos, né, do mundo atômico, né, por causa da frequência das tropas e enfim, dos carros maiores, etc. Qual que é o interesse do Putin com Chernobyl, né? Qual que é o interesse dele? Quando o Putin está fazendo essa invasão, é uma invasão territorial completa. E Chernobyl faz parte desse plano. Você acha que ele vai pegar Chernobyl também? Sim, com certeza. Né? O Putin está invadindo a Ucrânia basicamente inteira. Então faz parte dele anexar Chernobyl. E você acha que ele fica com a Ucrânia toda? Você acha que ele vai conseguir? Você diz em termos de anexação da Ucrânia à Rússia? Eu acredito que não. Eu acho que o Putin quer fazer porque assim, esse conflito, na verdade, essa história, ela começa desde 2008. Então, nossa, assim, muito tempo. É uma história que faz tempo que está acontecendo. Por quê? De forma bem resumida. Em 2008, a OTAN deu a primeira indicação de que gostaria de convidar a Ucrânia para fazer parte da OTAN. Em 2008, isso. Que esse é o grande problema, né? Sim. Por exemplo, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, quem vence, OTAN ou Rússia? Eu acho que ele não vai ter esse embate por enquanto. Então, desculpa, só para não esquecer. Sim. Em 2008, a gente teve aquela questão, né, daquele convite para participar da OTAN. Naquela época, tinha um presidente, né, que era muito pró-Rússia, aliado da Rússia. Né, então você já teve ali o primeiro estresse, porque ele sempre se consultava com o Putin. Ali o Putin já ficou com a orelha de pé, de não quero ter bases militares ocidentais no meu quintal de casa. Né? Em 2013, a gente também teve um outro estresse, que na verdade foi a queda do governo pró-Rússia na Ucrânia. Por quê? O presidente que estava lá, na verdade sim, como é que eu posso explicar? A União Europeia fez um convite para a Ucrânia participar da União Europeia. Só que a Ucrânia negou isso. E o que aconteceu? A população ficou revoltada quando o presidente da Ucrânia negou esse pedido de entrada. Né? Então aí a população foi às ruas e conseguiram tirar o presidente que era pró-Rússia naquele momento. Né? Então assim, e como forma de vingança do Putin naquele momento, ele anexou a Crimeia. Né? Então assim, isso, e colocou depois um presidente pró-Rússia, que também não deu certo, enfim. Então, assim, esse negócio da Ucrânia já faz bastante tempo que está acontecendo. E uma coisa interessante, filho, por exemplo, a Rússia teve a independência concluída em 25 de dezembro de 91 e também a Ucrânia no mesmo dia, em 25 de dezembro de 1991. Ou seja, me lembra um pouco do Yang, né? Me lembra um pouco, na verdade, são grupos astrologicamente parecidos. A Rússia tem um Capricórnio, meu filho, inclusive, ele é um capricorniano, né? Então ele passa a ideia de uma nação forte, o Capricórnio. Se você é capricorniano, você está entendendo o que eu estou falando. Porém, um ascendente do Peixes é que ele deixa um pouquinho a desejar. Aí você deve estar falando assim, mas Mônica, quem tem ascendente em Peixes é ruim? Não, não é ruim. É que passa uma coisa mais doce, não essa pressão que a gente está vendo.
Você acha, por exemplo, quando a gente viu, inclusive, um tanque passando em cima de um carro, você acha, ou destruindo casas e prédios civis, que isso não poderia por causa de um tratado, né, que existe e tudo mais, você não poderia fazer uma coisa dessa? Você acha que ele está arrependido? Você acha que ele pode ter perdido o controle e as pessoas ligadas à guerra, à invasão, fizeram algo que ele particularmente ele não gostaria de ter feito ou não? Eu acredito que sim. Na verdade, essa prática de tanques de guerra passar por cima de carros é comum, né? Isso acontecia na União Soviética, né? Não é uma imagem nova, né? Isso já aconteceu em outras vezes. A gente tem hoje um tratado, que é um Tratado de Genebra, que basicamente ele regulamenta o direito da guerra, né? O que você pode fazer na guerra, o que você não pode fazer. Eu acredito hoje que o Putin ele tem muito poder sobre os generais dele. Então, assim, esses ataques que estão feitos sobre civis, ele sabe que isso está acontecendo. Nossa. Né? Outra curiosidade, na numerologia da Rússia, que nem eu disse para vocês, a Rússia ela completa aqui a numerologia 2028, que a gente tem em 2028. Esse ano me preocupa muito mais o que está acontecendo. E na Revolução, eu tenho 25 de dezembro de 2022, culmina em 2059, cujo número na numerologia, o 16, tem muito a ver com a carta Torre, que é a torre quebrada, a torre fumejante, né? É a mão pesada de Deus. Como é que você vê, filho, o mundo inteiro praticamente meio contra, meio não, totalmente contra, inclusive, se eu não me engano, como é que chama aquelas questões do banco? É o SWIFT, não? É o SWIFT, é o Sistema Internacional de Pagamentos. Tá vendo? Por isso que eu pedi ajuda dele aqui. Como é que você vê? Você acha que a pressão do Putin, a pressão que o mundo inteiro está fazendo sobre ele meio que se arrependeu, viu que ele pisou na bola? Eu acho que não. Caramba. Eu acho que não. Eu acho que o Putin ele já estava pensando nessa invasão há bastante tempo. Né? Tanto a gente consegue ver até pelas reservas financeiras que a Rússia tinha. Né? A gente tinha... Desculpa te cortar. Não, pode falar. A Rússia tinha em torno de 40% das reservas dela em dólar. Né? E hoje a gente vê que a gente só tem 15%. Então eles já estão como é que eu posso? Já tirando os dólares da economia deles para não depender do dólar. Os últimos acordos que a Rússia fez, principalmente com a China ou com a Europa, já foram diretamente em euro. Então, assim, ele não quer dolarizar a economia. E ele se aproximou fortemente da China, né, que hoje é o principal mercado do mundo. Então, na verdade, ele está pouco preocupado com essas sanções. Né? Para ele não faz diferença nenhuma. E é muito interessante você falar isso, que no mapa do Putin, que eu tenho aqui, o Plutão dele... Ele cai, olha que interessante, o Plutão dele ele tem um Capricórnio 26, que é um avanço de território, né? Ele vai tentar exatamente como ele está fazendo, mas ele tem um aspecto com o Oriente, então esse Oriente poderia ser a China, pode acontecer mesmo uma parceria. E uma outra coisa interessante no mapa do Putin, a roda da fortuna dele é alguma coisa ligada a comédia e humor, por isso que eu fico um pouco preocupada, porque assim, a roda da fortuna dele, tipo o engasgo que ele tem, que ele tinha, se refere exatamente ao presidente da Ucrânia, que ele foi um comediante e um ator. Inclusive, eu vi alguns trechos do seriado. Como é que você entende, tendo no mapa do Putin a fortuna dele sobre um ator, sobre o comediante, isso pode dar indícios? Eu volto a fazer a mesma pergunta. A Ucrânia Perdão, vou retificar a pergunta. Você acha que essa guerra vai demorar muito? Eu acho que sim, porque, na minha opinião, o que vai acontecer? Eu acredito que sim, a Rússia vai acabar dominando a capital, Kiev. Eu acho que assim, eles estão muito honrosamente, eles estão tentando segurar ao máximo a invasão, mas infelizmente o poder bélico, né, da Rússia é muito maior. Eles vão tirar o presidente, né? Tirar o presidente, colocar algum fantoche deles, assim como eles fizeram na Bielorrússia. Mas assim, e aqui vai ficar aquela guerrilha, né? Aquela batalha de guerrilha. Que é o quê? A população está insatisfeita, você vai ter pequenos grupos armados, e assim, isso todo mundo perde, né? É um absurdo, porque você já tem uma migração em massa para a Polônia, e o que pode acontecer é virar um próximo... Claro, não dá para comparar um com o outro, né? Mas assim, um Afeganistão, né? Onde os Estados Unidos colocou ali supostamente um governo fantoche, que não tem legitimidade nenhuma, a população não quer, enfim... E vai ficar aquela batalha com tiro pra lá, tiro pra cá, guerrilhas. Então, assim, infelizmente é um país que vai se deteriorar bastante ao longo dos anos.
Antes da gente descer para vir gravar, porque eu tenho, na verdade, eu moro num sobrado, vamos dizer assim, eu desci para a gente gravar e eu tava vendo alguma coisa no TikTok e eu vi um rapaz alertando a população brasileira para estocar comida. Você acha necessário? Eu acredito que sim. É, Né? Para quem está na Ucrânia... Não, aqui no Brasil. Ah, desculpa. Aqui no Brasil? É. Não vejo motivos. É claro que a nossa economia vai ser afetada, porque grande parte dos fertilizantes que o agronegócio aqui no Brasil utiliza são russos. O Brasil sempre se mostrou diplomaticamente uma nação neutra. Então, assim, inclusive até pegou o mundo de surpresa, né? Quando o governo ficou no meio do caminho, não sabia se apoiava o Putin, se não sabia. Então, assim, a gente vai ser prejudicado no agronegócio, mas principalmente no petróleo, né? E os derivados, né? E os derivados do petróleo, né? Porque o preço vai subir e hoje, basicamente, o mundo é movido a petróleo, né? E eu vi, inclusive, cancelaram as exibições do Balé Bolshoi e ninguém mais quer comprar a vodka russa. E fora toda a questão do banco que você falou, como é que é o mesmo nome? SWIFT, né? O SWIFT. É bem complicado. Vamos dar uma repassada no mapa, então, da Rússia. A Rússia, portanto, tem o Sol na casa 10, é uma potência que brilha, a Lua na casa 6, na casa 6, perdão, talvez os habitantes aí, eles não estão compartilhando o mesmo ideal do Putin. Mercúrio na 9, claro que é uma potência. Vênus na 8, há questões da ir contra, né? Da pressão que se tem contra os LGBT e a mais, enfim, os casamentos, enfim, isso tudo que o Putin realmente não gosta, se bem que eu vi manifestações, inclusive em frente ao parlamento, né? As pessoas, inclusive, tendo demonstração de que não estão gostando do que está acontecendo. Marte na 9, claro que ele continua um império muito forte. Júpiter na 6, ele perdendo força, ele bem enfraquecido. No final do ano a gente pode ter problemas dessa natureza. Netuno na 11, sem apoio e as pessoas indo contra o que o Putin está fazendo. E como o Vitor falou, que eu também concordo pelo mapa, a guerra não vai acabar tão cedo. A Lilith na 11, ele um pouco, praticamente ditatorial, né, filho? Sim. E o Putin, deixa eu ver, ele é um libriano com ascendente em escorpião. Então, esse escorpião no ascendente que pega um pouquinho. E ele tem um Plutão na casa 9, né? E um Plutão em Leão. O que é o Leão? É o poderio, é a governança. Então ele vem e não vai parar com nada não tão cedo. E o que mais, não digo me assusta, né? É o fato da Rússia ter um aliado forte como a China. Com certeza. Na verdade, isso é um grande problema que você acabou de comentar. Infelizmente, o autoritarismo está ganhando muita força no mundo. Né? O Ocidente e a democracia estão perdendo força. Hoje a gente vive um Estados Unidos fraco, dividido. Né? Um presidente, apesar que eu gosto, né? o Biden, ele é um presidente frágil, inclusive até fisicamente. Né? Ele é um presidente frágil. E desde o governo Obama, os Estados Unidos eles têm apresentado uma postura de ameaça, mas que não cumprem essa ameaça. E o mundo está vendo isso, que são ameaças que não fazem muito sentido. Por exemplo, quando a gente teve toda aquela questão na Síria, o governo americano se pronunciou e falou: Assad, se você usar armas químicas contra a população, a gente vai invadir. O Assad foi lá, jogou armas químicas, matou um monte de gente e os Estados Unidos não fez nada. Então, na verdade, o Putin já está vendo que os Estados Unidos ameaçam, mas não fazem nada. Né? Então, assim, é uma pena. A gente só tem a perder. Como eu te falei, o autoritarismo está ganhando força, né? Ainda mais agora com a Rússia e a China se unindo. E agora a gente tem que aguardar, né? Vamos ver se a gente consegue se unir e fortalecer a democracia novamente. É curioso o que você está falando, porque a gente está com Plutão em um aspecto com Plutão desde 2016. O mesmo Plutão que governou, que estava presente nos tempos de Hitler, voltaram, né? E a gente, sabendo disso, o autoritarismo crescendo, causa um pouquinho de temor. Eu fiz análise do mapa do dia que teve a invasão Moscou-Ucrânia, 24 de fevereiro de 22. Então a gente estava sobre o signo de Peixes, com ascendente em Câncer e justo num grau que fala muito de perdas de saúde, né? A gente acabou de saber, soubemos agora de manhã, estou gravando no domingo,
que parece que do lado russo teve mais de 4.000 mortes, não é? Isso. Imagina quantos ucranianos também devem ter morrido. Tudo muito triste. E uma lua em Sagitário muito tempestiva. Um Plutão em Capricórnio passando por cima de todo mundo. E um Gêmeos que ele fala de um certo tom de agressividade e muito ditatorial. O Quirón está em Áries 11. Áries 11, por exemplo, o Quirón é a mágoa do mapa. Está em Áries 11. Quem tem Áries 11, eu sempre falo no mapa, ou em alguns momentos do mapa, de mapas que eu já fiz, Áries 11 fala do próprio presidente. Ou seja, como meu filho falou, ele fez e o mundo inteiro não está gostando do que ele está fazendo, mas ele acha que ele está certo, apesar que astrologicamente o mapa está dizendo que ele errou. É isso, gente. Eu acho que a gente temos meses, né? Talvez um ano para a gente ver, é uma coisa que não vai terminar por enquanto. A gente vai, inclusive, eu sempre vou convidar meu filho para fazer esse bate-papo, para a gente conversar também sobre política, geopolítica e astrologia. E vamos ver o que vai acontecer. Dá para dormir tranquilo por enquanto? Por enquanto, não. Não. E o brasileiro pode ficar tranquilo? As famílias que estão na Ucrânia, infelizmente, a gente só tem a torcer que consigam sair do país. Né? Infelizmente, o governo brasileiro falou que não consegue tirar as famílias de lá. Muitos estão indo a pé em direção à Polônia para tentar se salvar de alguma forma. Então a gente só tem que mesmo se unir em oração, em força, buscar ajudar o povo ucraniano que não quer fazer parte desse... E também os russos, né? A gente também vê muitos russos que não querem fazer parte desse absurdo que está acontecendo. Né? Uma última pergunta, então, que eu pergunto com esse conhecimento que você tem. Dá para viajar tranquilo para a Europa? Assim, a Europa, ela depende muito do turismo. Então, assim, a Europa também está fazendo de conta de que não tem nada acontecendo. Né? É verdade. O que a gente tem que ficar atento agora realmente são as próximas movimentações do exército. Eu particularmente acho que ele vai parar na Ucrânia. Né? Tem muita gente falando que a Polônia está com muito medo de se tornar um próximo alvo, mas aí é diferente, né? Porque a Polônia já faz parte da OTAN. Então, eu acho que ele não vai esticar tanto essa corda. Por exemplo, aqui pelo mapa astral, tudo tranquilo para viajar. Fizeram uma comparação, eu ia terminar, mas a última pergunta, prometo. Que o Putin poderia estar sobre a interferência do espírito de Hitler. Aqui pelo mapa dele não, tá? Tá bem, não tem nada. Realmente ele é um presidente que não veio para brincar. E o mundo vai assistir e vamos ver o que vai acontecer. Por isso, eventualmente, a gente vai fazer novos mapas. É provável que a gente venha fazer um mapa a cada 15 dias para passar uma posição astrológica. Aí eu vou convidar meu filho para trocar uma ideia com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Te agradeço, filha. Meu filho Vitor, agradeço pela companhia, pelas explicações. A mãe não seria capaz de explicar tão bem como você explicou, tá bom, filho? Obrigado pelo convite. Obrigada, a mãe te ama. É um prazer participar. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, é Victor dos Anjos 92. Victor dos Anjos 92. Segue meu filho e vamos aguardar os acontecimentos. A gente vai convidar ele em outros momentos para dar também as explicações, porque tudo se interage, gente. Astrologicamente, o que meu filho conversou, está tudo aqui no mapa. Então, existe uma coerência. Não é porque eu estudo espiritualidade que eu vou abandonar o mundo material e a praticidade. A gente também tem que conhecer. Então, vamos aguardar e a gente volta a falar sobre o assunto em um outro momento. Namastê, gratidão, grata. Namastê, gratidão por um dia de luz.